Quero agradecer à Mília a história. Falou do amor de Deus, como Deus poupou a vida de Daniel, e também o hino da nossa irmã Ângela, que também fala do cuidado de Deus para conosco. Convido os irmãos agora a abrirem as vossas Bíblias em Salmos 139. Este é um dos salmos lindos escritos por Davi. Salmo 139. E vamos ler do capítulo 1 ao verso 10. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me assentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, tu também lá estás. Se tomo as asas da alva e se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. Irmãos, este é um salmo que nos mostra como Deus cuida dos seus filhos. Meus irmãos, quando nós observamos a humanidade sofredora, parece por vezes que Deus está distraído. Mas quando lemos as Sagradas Escrituras, nós encontramos um Deus movido pela compaixão, estendendo a sua mão em direção ao homem para o socorrer. Irmãos, desde o início do nosso mundo, Deus pretendeu sempre viver conosco. E o desejo de Deus é partilhar conosco não só as nossas alegrias, como também as nossas decepções, as nossas tristezas, os nossos momentos menos bons que nós temos neste mundo. É assim que nós conhecemos Deus como cristãos, irmãos. Quando surge uma situação difícil da nossa vida, a quem é que nós recorremos? Ao nosso Deus, em busca de apoio, em busca de segurança, em busca de tranquilidade. Sempre voltamos para o nosso Deus. Irmãos, eu hoje vou apresentar 3 exemplos encontrados na Palavra de Deus. Um desses exemplos encontramos no Antigo Testamento, 2 nós encontramos no Novo Testamento. E convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. E verso 12, 13 e 14. Capítulo 21, verso 12, 13 e 14. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, a Bíblia fala de Agar. Quem foi Agar?
Agar era uma escrava egípcia. Ela tinha sido dada a Abraão quando este esteve no Egito. E ele trouxe-a para a sua terra, portanto, ela servia Sara. E diz-nos a nossa lição que Agar, passado alguns anos, ela sai da casa da sua senhora e então ela vai a caminho da sua terra natal. Talvez ela teve saudades da sua terra natal, dos seus familiares, dos amigos que lá deixou, e ela resolveu regressar à sua terra. Irmãos, Agar amava a Deus. Ela teve o conhecimento de Deus através de Abraão. Ela amava a Deus. Ela amava o verdadeiro Deus e sentia-se feliz em amar esse verdadeiro Deus. E Deus nunca a abandonou nos momentos mais difíceis da vida dela. Em certa ocasião, Deus apareceu a Agar e disse-lhe: olha, Agar, tu vais ter um filho e o seu nome vai se chamar Ismael. É interessante, a primeira vez que Deus escolhe um nome para uma pessoa, o nome do filho, e foi Deus que escolheu realmente o nome para o filho de Agar, e esse nome significa Deus ouvirá. O seu nome era Ismael. E Deus ainda lhe fez uma promessa, e a promessa que Deus lhe fez encheu o seu coração de grande alegria. E diz-nos a palavra de Deus que, embora Ismael não fosse o filho do plano divino, ele partilharia da promessa feita a Abraão, que se tornaria uma grande nação. Agora, a Bíblia diz, irmãos, que Agar, ao sair da casa da sua senhora, ela teve que passar pelo deserto de Berseba. E eu penso que não é fácil andar num deserto. E também não foi fácil para Agar. E diz-nos a palavra de Deus que ela perdeu-se com o filho. E, entretanto, irmãos, quando ela se perdeu, o que é que aconteceu? A água também acabou. Agora vamos imaginar Agar e os seus filhos perdidos no deserto, sem saber que direção tomar, ainda para mais num deserto, calor, ela sem água. E diz-nos a lição, a palavra de Deus, que Agar entrou num pânico terrível. O que é que ela iria fazer? Para onde caminhar? Para onde ir sem água? E então, neste momento, ela recorda-se daquilo que Deus tinha feito na vida dela muitos anos antes dela ter o seu filhinho. E é isso que vamos abrir em Gênesis 16. Ela, neste momento, também estava a viver uma situação muito difícil. E ela diz que orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, 11 e 13. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vês, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Interessante, irmãos. Agar estava a viver um momento também de muita dificuldade. E nesse momento de dificuldade, ela orou ao Senhor. E ela ficou maravilhada porque Deus respondeu à sua oração. E então Agar, movida pelo coração e também pela sua fé, ela disse: tu és o Deus que me vês. Eu acho isto realmente extraordinário, irmãos. Depois de Deus ter respondido à sua oração, ela como que agradece a Deus: olha, Senhor, tu afinal és o Deus que me vês.
Tu não te esqueceste de mim, apesar de eu ser uma escrava e estar aqui no deserto desamparada? Tu estás a ver tudo o que está a acontecer comigo. E ela estava maravilhada realmente por Deus ouvir a sua oração. Mas agora, nesta situação, irmãos, a situação em que ela vivia era uma situação muito trágica para ela, era uma situação extremamente difícil, porque ela encontrava-se no deserto, ela encontrava-se sem água e ela não sabia para onde ir. E novamente o que é que ela fez, irmãos? Ela ficou em pânico, irmãos, como da primeira vez. Embora a primeira vez Deus a ouviu, Deus ouviu a sua oração, Deus atendeu ao seu pedido, ela novamente entrou em pânico, de tal maneira que ela pegou no seu filhinho, o seu filho estava doente, diz-nos a Bíblia que ele não só estava doente, como estava sedento, estava exausto. Ela pegou no seu filho e foi deitá-lo à sombra de uma árvore. Depois ela diz que se afastou, ela ficou em pranto e ela começou a chorar. Deixou-se vencer pelo desânimo. Irmãos, quantas vezes nós somos como Agar? Somos muito fortes numa situação e tão frágeis noutras situações, tal como Agar. Muitas vezes nos curvamos como Agar e ficaríamos ali se Deus, na sua misericórdia, não nos lançasse a mão e nos erguesse novamente para nós continuarmos a nossa caminhada. Mas, irmãos, naquela grande angústia, naquela grande aflição que esta mãe estava a viver junto com o filho, aconteceu uma coisa muito bonita, irmãos. Diz que o seu filho viu a aflição da sua mãe, viu a angústia da sua mãe, e ele fez uma oração ao Senhor pedindo ajuda. Desde pequenino, Ismael acompanhou o seu pai Abraão, e com ele aprendeu a orar, porque nós sabemos que Abraão era um homem de oração. E agora, naquela altura em que ele viu a sua mãe desesperada, em que ele viu também que não poderiam sair dali porque não sabiam que caminho tomar, aquele jovem lembrou-se do Deus do seu pai e orou. E Deus ouviu a oração desta criança. Irmãos, Deus ouve as orações das crianças, Deus ouve as orações dos escravos, Deus ouve as orações de todos os filhos de Deus que se buscam para Ele, que o buscam e que têm a certeza que Ele existe e vão em busca do seu auxílio, vão em busca da sua ajuda. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, novamente, 21, e verso 17. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estavas. Irmãos, Deus responde a Agar quando vê naquela aflição: Agar, o que é que tu tens, Agar? Eu ouvi a voz do menino. E Deus disse mais, irmãos, a seguir o verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água ao outro, e dão de beber ao rapaz. Que interessante, irmãos. Ouviu Deus a voz do menino, o anjo chamou do céu Agar, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E agora Deus disse-lhe mais: Agar, levanta-te. Não fiques aí prostrada. Se eu ouvir a voz do menino, levanta-te. E limpa os teus olhos, porque com as lágrimas tu não podes ver aquilo que eu te vou dar. E o que é que Deus deu naquele momento, irmãos? Vamos abrir ou vamos ler novamente
o que diz a Bíblia, no Gênesis 21 e verso 9. E abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Irmãos, como Deus é tão misericordioso, como Deus é realmente tão presente na vida daqueles que sofrem. E Jesus, o cuidado dele, limpa as tuas lágrimas. Irmãos, nós com lágrimas não conseguimos ver nada, não conseguimos enxergar nada, absolutamente nada. E Deus diz, limpa primeiro as tuas lágrimas. Agora olha, o que é que ela viu? Um poço com água. Ela tirou água, saciou a sua sede, a sede do seu filho, e naturalmente ela prosseguiu a sua viagem à sua terra natal. Vimos nesta primeira experiência, irmãos, o amor de Deus manifestado para com os seus filhos. E a maneira como Deus ouve e escuta a oração de todos os seus filhos. Eu vou passar agora à segunda experiência, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 2:1. Ezequiel, no capítulo 2 e verso 1. E diz o seguinte, não sei se os irmãos já encontraram, Ezequiel 2 e verso 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Esta voz diz, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Irmãos, Deus gosta de falar com os seus filhos. E nós vimos aqui, Deus gosta de falar conosco. E Deus fala-nos conosco através de quê? Da sua palavra. Muitas vezes Deus fala conosco através de sonhos também. E porquê que Deus fala com o homem? Porque Ele ama o homem. Ele fez o homem à sua imagem e gosta de falar com o homem. Esta honra foi-nos dada há muitos anos atrás, a honra de podermos falar com o nosso Criador. Irmãos, Deus ouve-nos e muitas vezes, através de sonhos, Ele também responde às nossas orações. Eu gostaria de contar uma pequenina experiência que eu vivi já há algum tempo. Eu estava a trabalhar num trabalho e que eu gostava daquilo que estava a fazer. Entretanto, eu fui convidada para deixar Aveiro e ir para Viseu. Eu teria que deixar, portanto, a minha casa e ir para lá trabalhar. Eu estava satisfeita porque em Viseu eu tinha a minha irmã, ela tinha a casa em cima, a casa de baixo estava ocupada, eu poderia ocupar a casa de baixo. O meu marido também teria lá emprego e eu deixaria Aveiro e iria viver para Viseu. Mas antes de eu aceitar, eu disse, olha, eu vou primeiro saber qual é a opinião do meu Senhor, do Deus a quem eu sirvo. E durante 15 dias eu andei a orar e disse, Senhor, achas que eu devo deixar a minha casa, o meu trabalho, onde eu estou bem, onde eu gosto de estar, ir para outra terra, para um trabalho igual que eu faço e que eu gosto daquilo que faço? Mas, Senhor, eu não aceito enquanto eu não souber a tua opinião. E eu orei durante algum tempo. E as pessoas diziam, então, vens ou não? Eu disse, não, eu aguardo a resposta do Senhor. Eu ainda não tive a resposta do Senhor, portanto, eu não vou aceitar. Então, um dia, irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava em Viseu, sonhei que estava a trabalhar naquela casa, naquele sítio, e o sonho continuou, e continuou, passado um tempo, a casa fechou. A casa fechou, a senhora disse, não, eu já não posso ter mais a casa, não tenho condições de a manter, portanto eu vou fechar. E eu acordei aflita e disse, Senhor, esta é a resposta, eu não vou. Esta é a tua resposta, eu não vou. E passado pouco tempo, aquela casa fechou. Irmãos, nós vimos a bondade de Deus na nossa vida manifestada em tantas coisas, nas pequeninas coisas.
quando nós nos dirigimos a Ele em busca de auxílio e de socorro, Ele socorre-nos e auxilia-nos, nem que seja através de um sonho. E foi naquele sonho que eu vi que eu não devia de ir, porque aquela casa depois fechou. Irmãos, estava a dizer que Deus gosta de falar com o homem e Ele se manifesta na nossa vida. Eu sinto-me feliz em Deus realmente gostar de falar comigo, porque muitas vezes, com certeza, acontece com os irmãos. Os irmãos estão a viver um momento mais difícil e oram ao Senhor uma resposta e muitas vezes abrem a Bíblia e onde é que vem a resposta? Nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. O Senhor nos fala. Então, irmãos, esta foi uma honra que Deus nos concedeu, podemos falar com Deus e podermos ouvir a sua voz. Então, irmãos, o Senhor com 2 anjos, Ele vai visitar Abraão. Depois de conversarem algum tempo, os 2 anjos vão para Sodoma ter com Ló e Jesus fica com Abraão. O Senhor precisava de falar com Abraão, precisava de estar com ele e falar com ele. Porque muitas vezes Abraão já tinha falado com Deus, tantas vezes Abraão falou com Deus. E desta vez o Senhor desceu à sua casa para falar com ele e transmitir-lhe que ele tencionava destruir a impiecidade de Sodoma. Irmãos, Abraão ficou em angústia, ficou em pânico, porque em Sodoma estava o seu sobrinho. E com o coração entristecido, ele aproximou-se de Jesus. Abraão conhecia bem quem era Deus, irmãos. Tantas vezes ele tinha falado com Deus. Sabia quem era Deus, que Deus era um justo juiz. Então ele aproxima-se de Deus e faz-lhe um pedido. Ele diz: ó Senhor, tu tencionas destruir Sodoma, mas se houver naquela cidade 50 homens, tu vais destruí-la? Irmãos, vamos ouvir o que é que Deus disse. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 18, 26. Gênesis 18 e 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Repara a resposta do Senhor, irmãos. Abraão pergunta: Senhor, se estiverem 50 justos, tu vais destruir a cidade? O que é que o Senhor responde? Por amor deles eu não vou destruir a cidade. Agora, como Deus respondeu à pergunta de Abraão, Abraão tornou-se mais ousado e disse assim: ó Senhor, e se tiverem 45? E se tiverem 35? E ele foi por ali. E se tiverem 20? E se tiverem até 10? Deus respondeu da mesma maneira: por amor deles eu não destruirei a cidade. Quando chegou aos 10, ele disse a mesma coisa: por amor dos 10 eu não destruirei a cidade. Irmãos, Deus escuta Abraão com tanta paciência, porque é benigno e não deseja que ninguém se perca. Repare, o Criador do Universo, a paciência que ele teve ao escutar Abraão. Irmãos, este é o nosso Deus, é o Deus a quem nós amamos, o Deus sempre presente na nossa vida. Foi o amor pelo ser humano que levou Abraão a interceder. Neste relato, nós vimos a bondade de Deus em escutar-nos e a eficácia da oração intercessória. Irmãos, é necessário nós pedirmos, continuarmos a pedir, porque Deus ouve as nossas orações. Deus escuta as orações de todos os seus filhos e muitas vezes não responde da maneira como nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu muitas vezes ouço pessoas dizer: eu falei com Deus, eu apresentei-lhe a minha situação e Deus não ouve as minhas orações.
Irmãos, Deus ouve as orações dos seus filhos. Ele ouve todas as nossas orações. Ele ouve tudo o que se passa na nossa vida, até que está no nosso interior, irmãos. Mas Ele muitas vezes não satisfaz o nosso pedido porque Ele nos ama, como amou os habitantes de Sodoma. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma alma e quanto Ele ama essa alma, irmãos, que sou eu e é cada um dos meus irmãos. Irmãos, o terceiro exemplo encontra-se em Marcos 5. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Marcos 5. Marcos 5, de 1 a 7. Diz: entretanto, chegaram à outra margem do mar, à terra de Gerazenos. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Conjuro-te pelo Deus que não me atormentes. Irmã, naquela manhã, Jesus e os discípulos foram à praia. Eu penso que Jesus foi à praia com o desejo de curar este homem. Há evangelhos que falam que eram 2, este fala em 1. Mas o desejo de Deus era realmente curar estas pessoas que ali estavam, estes 2 jovens. E nós vimos como eles eram, estes homens. E quando eles viram Jesus, eles dizem que correram na direção de Jesus. Eles correram na direção de Jesus não para fazerem mal a Jesus, irmãos, mas eles correram porque ansiavam estar na presença de Jesus para pedir socorro para o seu problema. Mas os discípulos fugiram aterrorizados. Eles tiveram tanto medo que fugiram. E Jesus olhou para aquele homem. Aquele homem estava com o corpo todo cheio de sangue, o cabelo emaranhado e correntes pendiam do seu corpo. A situação daquele filho que Deus criou à sua imagem. E quando os discípulos fugiram, irmãos, e depois olharam para ver se encontravam Jesus, Jesus não estava lá. Jesus estava no mesmo lugar onde eles o tinham deixado. E eles vieram ter com Jesus, irmãos, e quando eles vieram ter com Jesus, aquele homem que era um terror naquela cidade onde vivia, ele estava calmo aos pés de Jesus. Irmãos, diz-nos a palavra de Deus que este homem, quando foi ter com Jesus, ele queria suplicar ao Senhor que o pudesse ajudar. Era o seu desejo, era chegar lá e dizer: Senhor, eu já não aguento mais o estado em que eu estou. O meu sofrimento é grande, por favor, ajuda-me. Mas diz que Satanás não permitiu que ele falasse. E Satanás falou por intermédio dele. E reparem o que é que Satanás disse a Jesus. No Marcos 5 e verso 8. Exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Repare, ele não queria de maneira nenhuma que Jesus curasse aqueles homens que estavam em tão grande sofrimento. E eles quiseram falar, mas a sua voz não saiu. Satanás impediu que a sua voz saísse. Mas, irmãos, Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus ouve aquilo que o homem não ouve. Deus ouviu
o grito de socorro daquele homem. Irmãos, muitas vezes nós precisamos tanto de Deus em certas ocasiões, não podemos falar, mas Ele ouve aquilo que está no nosso coração. Ele ouve o nosso grito de socorro e Ele vem em nosso auxílio. E Deus ouviu esse grito de socorro. Ouviu o apelo, a angústia daqueles homens por cura, para que Deus os libertasse do mal que eles enfrentavam. E diz que eles sentiram na sua vida o toque restaurador de Jesus. Por isso é que eles estavam sentados tranquilos aos pés de Jesus. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós também sentimos o toque de Jesus? E esse toque de Jesus, quando às vezes nós vamos ter com Ele, estamos com problemas graves, com situações difíceis, mas depois de termos sentido o toque de Jesus, como é que nós nos sentimos? Tranquilos, seguros e em paz. Irmãos, Deus é o Deus da paz. É o único que nos dá segurança. É o único que nos tranquiliza. É o único que nos dá paz, irmãos. E foi o que aqueles homens sentiram-se. E quando Jesus, ao fim do dia, ele entrou no barco para se ir embora, eles fizeram um pedido a Jesus: Senhor, deixa-me estar sempre contigo. E Jesus disse: não, vocês agora têm um dever, vão para a vossa casa, vão para a vossa terra e contem tudo aquilo que Jesus fez por vocês. É isso que Deus ainda nos pede hoje, irmãos. Que nós contemos tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. As maravilhas e os milagres que nós temos sentido ao longo da nossa vida e que nós sabemos que foi uma graça e uma bênção de Deus. Irmãos, eu vou contar só uma pequenina história para terminar. Eu ainda estava em Angola, isto há bastante tempo atrás, e houve uma jovem que um dia se aproximou do pastor e disse assim: pastor, eu sou jovem, estás a olhar para mim, eu sou jovem, pastor. Eu não conhecia o mundo, mas eu quero agora deixar a igreja e quero conhecer o mundo. Quero ir para o mundo, quero me divertir como os outros. E o pastor ficou muito magoado, muito triste e disse: está bem, é esse o teu desejo? Está bem. Pronto, os anos passaram, irmãos. E um dia, aquela jovem, tão decepcionada com o mundo, pensando que iam encontrar maravilhas no mundo, tão decepcionada, tão desgostosa, tão quebrada, ela voltou à igreja. E quando a vimos, eu fiquei muito feliz. Eu era jovem na altura, fiquei muito feliz. E então o pastor esteve a falar com ela e ela perguntou: pastor, mas neste tempo que eu estive fora, onde é que estava Jesus? Onde é que ele estava? E Jesus disse, e o pastor disse-lhe uma coisa: no mesmo lugar onde tu o deixastes. Foi onde ele ficou à tua espera. Irmãos, é verdade. Quando nós às vezes abandonamos Jesus, Jesus está no mesmo lugar, nunca deixa esse lugar, irmãos. Porque Ele nos ama, Ele está lá à nossa espera. E Jesus estava à espera daquela jovem. Irmãos, eu contei estas 3 histórias, irmãos, porque nós às vezes esquecemos-nos com tanta maldade que há no mundo, tanto sofrimento que há no mundo. Nós às vezes até pensamos que Deus está distraído, Deus se esquece de nós. Mas, irmãos, estas 3 pequeninas experiências que eu contei mostram que Deus não está distraído, irmãos. Deus não está esquecido. Deus ama-nos, irmãos. Eu peço desculpa. Às vezes há problemas que acontecem na nossa vida e eu não vou falar na minha experiência, mas há coisas que acontecem na nossa vida que de repente tudo se muda e nós às vezes ficamos
perturbados, ficamos aflitos e pensamos, será que Deus existe? Por que todas estas coisas acontecem? Mas, irmãos, quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos que Ele existe, irmãos. Ele existe e ama-nos e cuida de nós e está ao nosso lado. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus está a ver, Deus está a presenciar. Mas Deus sabe o porquê, porque elas acontecem. Não devemos questionar Deus, devemos aceitá-lo. E dizer, Senhor, eu não consigo entender, mas Tu queres falar-me? O que é que pretendes dizer-me? O que é que há na minha vida que eu preciso de mudar? Talvez buscar-te mais, servir-te mais, diz-me o que eu posso fazer. Irmãos, e nestas 3 histórias, nós vimos pessoas que passaram por dificuldades e problemas, mas uma coisa nós vimos, Deus nunca as abandonou. Deus estava sempre no mesmo sítio onde nós o deixamos. Irmãos, nunca se esqueçam, se algum dia deixarem o Senhor, nunca deixem, irmãos, porque ao lado do Senhor nós temos paz e tranquilidade. Deus está sempre no mesmo lugar, à vossa espera. Eu gostaria de terminar com Jeremias 31:3. Tem sido um versinho que me tem dado muito conforto, não só a mim, mas a todos aqueles que o leem. É um versinho que eu gosto imenso e muitas vezes recorro a ele. Jeremias 31:1 diz o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí a mim. Irmãos, este é um versinho que dá muita segurança e nos mostra que o amor que Ele tem por mim e por cada um de vocês é um amor eterno. Que o Senhor nos abençoe e que continuemos a confiar no Deus que nos trouxe à existência. Ele nos ama e cuidará sempre de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.